Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, este vídeo é para a gente poder falar da situação financeira e econômica do Vasco da Gama. Muitas pessoas preocupadas com a situação referente a salário, essas dívidas que o Vasco tem com atletas, funcionários para poder ser quitadas. Algumas pessoas me perguntando: Alexandre, pode entrar dinheiro no clube? De qual forma? E é sobre isso que a gente vai conversar neste exato momento. Vamos lá, meus amigos. O Vasco tem 3 possibilidades de receita. A primeira receita, o Vasco tentou fazer isso durante todo o ano de 2019. O Vasco tentou pegar um empréstimo, para ser mais exato, no mês de julho, agosto. Todos nós iremos nos lembrar, um empréstimo no valor de 30 milhões para poder sanar as pendências. O Vasco não conseguiu crédito junto às instituições financeiras, porque o Vasco não tinha garantias necessárias. Ou seja, as cotas de TV do Vasco da Gama já estavam comprometidas e nenhum banco deu crédito para o Vasco da Gama. Essa administração do Campelo, durante 2 anos, viveu dessa forma: empréstimo, seja bancário, ou seja dessa segunda forma aqui que iremos falar. Muitas pessoas mencionando que o Vasco poderá pegar novamente empréstimo com o Carlos Leite aí nas próximas horas para poder quitar essas pendências. Fato é, o Vasco precisa sanar, quitar esses salários aí. Os funcionários, o último pagamento que foi recebido foi no mês de setembro, então tem outubro, novembro e 13º. Os funcionários mais antigos com pendências aí de 2017 também para serem sanadas. E a situação dos jogadores é mais amena, mas também é muito grave. Para os atletas, novembro, 13º, e alguns atletas com 4 meses de imagem atrasados. Diante de toda essa gravidade, o Vasco, segundo muitos estão dizendo, poderia recorrer ao Carlos Leite. Essas são as 2 formas para o Vasco poder ter dinheiro entrando. As cotas de TV já estão tudo comprometidas. Ficou mais comprometido ainda após o Vasco da Gama fazer esse acordo junto à União. Não sabemos ao certo quanto que o Vasco pagou. Muito é dito que foi na casa de 32 milhões, que é uma grande mentira. O presidente Alexandre Campelo, ele falou aí em um canal no YouTube que só conseguiu arrecadar 3 milhões referente à associação em massa, o que eu acho uma grande mentira. Não tem documentação, então nem o presidente sabe o valor, o certo que foi arrecadado. E o Vasco recorreu aos 15 milhões, vamos arredondar, referentes à premiação do Campeonato Brasileiro. Então, essas eram as 2 fontes de renda que o Vasco tinha: a premiação do Campeonato Brasileiro e também a associação em massa. 15 milhões
mais 3 milhões, que o presidente falou lá no canal lá do Dieguinho, 18 milhões que o Vasco havia conseguido. Pagou um mês de salário, quitou essa situação aí, parcelando, equacionando a dívida com a União, e agora precisa de dinheiro. Para mim, o Vasco está zerado. Se assim não fosse, os salários teriam sido pagos. A terceira opção para o Vasco poder ganhar dinheiro, para entrar dinheiro no clube, seria vender alguém, ou Marrone, ou Thales Magno. Uma hora isso vai acontecer no clube. Vai ter que vender alguém para poder quitar salário, para poder pagar a dívida, porque as coisas não podem ficar dessa forma. A gente vai ter que abrir mão aí de um jovem talento, vender para poder pagar o que a gente está devendo. Muito se fala do mecanismo também de solidariedade que o Vasco pode ganhar através de vendas de jogadores que estão lá na Europa, na Ásia, que o Vasco poderia ganhar pelo fato do Vasco ter revelado esses jogadores. Mas fato é que de concreto hoje, para poder passar para vocês, é o seguinte: ou o Vasco pega empréstimo com uma instituição financeira, só que os bancos não estão querendo dar crédito para o Vasco, até porque o Vasco não tem credibilidade para poder pagar as coisas em dia. E a gente abre um parêntese aqui: toda vez que a gente falar Vasco, neste sentido, a gente fala do Alexandre Campelo, para deixar claro aqui. A outra forma seria o Vasco recorrer ao Carlos Leite, como o Vasco fez aí durante todo o ano de 2018. Foram as duas fontes de renda dessa diretoria do Vasco: empréstimo com Carlos Leite e empréstimo com o BMG. Eles não conseguem solucionar nada a não ser que nós, torcedores, venhamos ajudar. E a terceira opção aí, meus amigos, seria a gente vender alguém para poder sanar essas dívidas aí, a gente começar a respirar tranquilo. Essa é a situação de momento do Vasco da Gama. O que é passado além disso aí é mentira, é falácia. E essas documentações dessas coisas que foram pagas junto à União deveriam estar lá no site do Vasco da Gama para que todos vissem e tivessem acesso. Esse ano de 2020 vamos cobrar transparência, vamos fiscalizar. A cobrança já disse que será muito maior, porque o Vasco precisa sair dessa situação. Afinal de contas, são 20 anos que a gente não vê a cor do dinheiro do Vasco da Gama. Ninguém sabe para onde foi, para onde está. Valeu, meus amigos? Só para esclarecer isso, porque é muito importante. Vasco neles, estamos juntos, meus amigos. Valeu.